É disputa pelo imaginário das massas populares numa perspectiva de direita, claramente de direita. E eu digo claramente, nós, a propósito desse episódio desse secretário protofascista e nazista que foi demitido pelo Bolsonaro, a esquerda brasileira perdeu por completo a batalha da cultura. Não tem mais chance de disputar nesse momento com a direita. Não tem mais chance. Pode ser Regina Duarte, pode colocar qualquer um. A direita já tem um programa que ela pode colocar qualquer figura lá. Mas ela conta, sobretudo, com a absoluta falta de orientação de um nacionalismo revolucionário no terreno da cultura por parte da esquerda. A esquerda ela não conhece Zé Lins do Rego, ela não conhece Glauber Rocha, ela é adepto do Netflix. A esquerda está comentando qual é o último filme da indústria cultural estadunidense, que é Hollywood. Eles querem saber se o roteiro foi bom, se o personagem está fantástico, se Robert De Niro realmente está renascendo das cinzas, se Joy Pesci é um bom... Ela está discutindo isso. E enquanto ela está discutindo isso, ela está reproduzindo a indústria cultural, os valores de lá, ignorando a cultura. Então nós não vamos ganhar nunca esse centro. Quando o Haddad fala essa sandice, eu diria, como o Haddad não é um coroinha, ele já está se candidatando a cardeal, e como ele é professor da USP, agora do INSPER, eu digo que é uma safadeza intelectual. Eu não posso tratar o Haddad como um erro. É uma safadeza intelectual, é um oportunismo in natura. Quando ele está dizendo que a desindustrialização é uma norma do mundo, ora, isso os alunos meus de segundo ano de economia sabem, isso não é verdade. Que o mundo, a oficina da China, a China como a fábrica contemporânea, aquilo que a Inglaterra foi para o mundo de Marx e de Engels, é o que a China é para o nosso mundo. Mas agora não é só a China, é a China e a Índia, e o leste asiático, de maneira geral, que produzem as mercadorias que infestam a vida de um suíço, de um sueco, de um boliviano e da Costa do Marfim, entendeu? E da América Central e do Caribe. Então, que o Haddad diga isso, eu digo, é um dado de oportunismo completo, percebe? De idiotice e de sandice, que deseduca as multidões. E o que significa isso? Que então o petismo adepto de Haddad e de Gleice, que acha que ele é uma figura nacional, o que está alimentando é uma consciência ingênua, terrível para todos nós. O curso da verdadeira política nunca é tranquilo. Nunca. O curso da política, a política não é consenso. A política é conflito. E no Brasil, a tradição da conciliação é precisamente negar o conflito e negar a legitimidade do conflito. Ora, numa sociedade atravessada pela desigualdade, pela violência, pela opressão, pelo racismo, por todas as desigualdades regionais, etc., ora, nós temos que legitimar o conflito. A única forma de dar vitalidade a um regime democrático é instituir e reconhecer a vitalidade do conflito. Se não fazemos isso, o que acontece? A direita vem e decide a parada, como decidiu historicamente, Rômulo, em todas as partes, na Guatemala, em Cuba, no Equador, na Argentina, no Uruguai, no Brasil, em todas as formas. O conflito é a norma. Como ganhar o centro na Venezuela? Não existe centro na Venezuela. Como hoje, não existe centro na Bolívia. As classes populares estão sendo caçadas, as lideranças estão sendo reprimidas, estão sendo colocadas na cadeia, estão sendo processadas. A justiça boliviana toda semana abre um processo contra um aliado, ministro, responsável por assuntos estados do governo do Evo, e o pessoal está querendo ganhar o centro. Eu digo, o centro da onde? De Júpiter? Da Lua? De qual planeta? Porque aqui no planeta Terra, numa situação que desde de 2008 vem criando um radicalismo, tirando das classes populares conquistas imediatas, tal centro é uma ilusão. Tal centro só se ganha quando tem, no outro lado, no lado da esquerda, uma convicção muito firmada, formas organizativas correspondentes, um programa e uma ideologia radical. Ou nós reconstituímos o radicalismo político, ou
nós não teremos chance. Ora, o que o petismo faz hoje? Lula, Tarso Genro e todos eles desacreditam 2013. 2013 foi uma explosão do movimento Passe Livre, do MPL, depois ganho pela direita. Por quê? Porque a direita entendeu que tinha um espaço para um radicalismo político. Meteu a pauta moral, reduziu a política moral e avançou ganhando amplos setores sociais, isolando o governo Dilma. O governo Dilma, naquele momento, qual foi a orientação? Ganhar o centro da política, quando ele deveria ter assumido a radicalidade que vinha das ruas. Fez um pacto com os governadores, cujo ponto primeiro era manter a austeridade fiscal. E aí sabotou, esterilizou o movimento de massas e fez uma aliança com o Renan Calheiros e todos eles, que depois acabaram votando pelo impeachment da Dilma. Quer dizer, sem sustentação de massa, Rômulo, não é possível mais a chamada governabilidade na América Latina. E é por isso que quem pensa hoje a situação de governo tem que imediatamente pensar a situação de poder político. E poder político é um governo com modalidades de ruptura, com modalidades revolucionárias, ou, sobretudo, no caso brasileiro, que admita a legitimidade do conflito e do protesto das classes subalternas que estão desamparadas completamente. Lula, com a decisão de se entregar ao Sérgio Moro e o petismo de não enfrentar as falcatruas do ministro da Justiça, todas essas denúncias que estão aí, também não passou pelo teste da história. E esse teste é cruel, porque as massas vão perdendo a confiança. Essa confiança é muito difícil de adquirir. Não é algo fácil, não se recompõe com marketing, não se recompõe com bobajada, Rômulo. É preciso arriscar o seu próprio pescoço. E na Bolívia está derretendo a liderança de Evo Morales, como no Brasil nós estamos sem uma liderança expressiva. Nós estamos incluídos num jogo eleitoral cujo domínio é da classe dominante. E as próximas eleições, ao contrário das contas róseas que a esquerda liberal faz e que alguns setores de esquerda também adotam, é muito claro que a hegemonia será uma hegemonia conservadora, de direita, ainda que apareça de forma mais simpática. Vocês acham que o governador de São Paulo vai ficar de braços cruzados? Vocês acham que o Itzel é alguém que vai ser reprovado de maneira cabal, assim, sem mais nem menos? Eu não creio. Ao contrário, a direita está atuando e quem está diminuindo o seu espaço é o que nós chamamos generosamente de esquerda. Se a esquerda quiser renascer como uma proposta que efetivamente possa ganhar as maiorias hoje, ela vai ter que assumir esse novo radicalismo político. A conduta do bom moço, ela é hoje um componente que soma com a hegemonia política e cultural da direita. Então nós estamos vivendo, de fato, uma encruzilhada. O que a esquerda devia estar fazendo? A esquerda deveria estar promovendo um esquema midiático, uma contraofensiva midiática, municipais, estaduais. Como que essa gente não turbina uma grande ofensiva midiática com orçamento público em busca da verdade, tal como o Brizola fazia o tijolaço lá no Rio? O Brizola publicava no Jornal do Brasil o tijolaço dele. A esquerda, se quisesse disputar os monopólios televisivos com esse massacre midiático, ela tem instrumentos para fazer uma mídia hoje. A questão é, Rômulo, por que não faz? Por que não faz? Ora, os governadores do Nordeste estavam aplicando. O caso do Rui Costa é vergonhoso. Tocou uma reforma contra os funcionários públicos, agora teve que voltar atrás porque o protesto nas ruas comeu violentamente. Eu não sei se ele teria maioria total até na Assembleia Legislativa da Bahia. O acordo entre os petistas e o Ciro Gomes, lá no Ceará, a mesma coisa. Então, para implementar as reformas estaduais, eles estão prontos. Mas para fazer um esquema midiático alternativo, chamar todos esses canais e discutir uma linha editorial, percebe? Turbinada com dinheiro, com patrocínio, com propaganda oficial. Essa mesmo que o Bolsonaro diz, não dou para a Globo. Bolsonaro vai dizer, não dou dinheiro público para a Globo. Ora, o governador da Bahia pode dizer assim, quero turbinar o Duplo Expresso. Um exemplo.
quero turbinar todos os blogs de esquerda, quero fazer um grande blogão de esquerda, em que a esquerda vai enfrentar os monopólios. Vamos lá. Por que não se faz isso? Não se faz isso porque não se quer. Porque, na verdade, todos querem sair no Jornal Nacional. E aí ficam arregando uma atrás da outra. Isso é o governador da Bahia, isso ocorre com todo mundo. Entendeu? Eu vi ontem, e vocês têm aqui no Duplo Expresso assinalado com precisão, e muita gente está discutindo isso, como o Lula na cadeia tinha mais lucidez do que o Lula solto. Quer dizer, o que é isso? O que está acontecendo? Essa ideia de ganhar o centro quando o centro se dissipa, na verdade é fazer um acordo com a classe dominante. Porque está cheio de Gedel nesse centro. Lembra o Gedel Vieira das malas? É essa gente que está aí no comando das ações. Então, verdadeiramente, é uma situação espantosa a que nós estamos vivendo, uma ausência de rumo, no caso brasileiro, e no caso do Evo, mais ainda, com a ilusão de que podem vencer as eleições e com a declaração de que se ele voltar, ele vai armar milícias. Quer dizer, nós chegamos numa situação em que o progressismo latino-americano ele é incapaz de enfrentar a situação que nós estamos tendo aqui. Incapaz. Então, de tal maneira que é uma situação caótica, gravíssima. Nós estamos navegando sem uma vanguarda na América Latina. Esse centro, eu acho que é uma questão que você coloca com muita propriedade aí, esse centro já não existe mais. O que nós precisamos é a reconstituição de uma referência crítica e de um novo radicalismo político na esquerda brasileira e latino-americana. Nós estamos já vivemos um fim num ciclo, quer dizer, a ascensão de Lenin Moreno e a perseguição a Rafael Correa, Lula na cadeia, Chaves morto, Alberto Fernandes na Argentina com Cristina de vice, a renúncia de Evo Morales mostrou os limites do progressismo. Daí desse mato já não sai mais coelho, não tem mais alternativa. E a ideia de que esse setor possa evitar o pior também não é mais verdadeira, porque a direita está avançando de maneira generalizada na América Latina, e a constituição de frentes é incapaz de fazer isso. Mas vai ter um período de maturação, mas nós precisamos ter lucidez e nós precisamos reconstituir isso que eu estou chamando de um novo radicalismo político, que é essencial para todos nós, se quisermos pensar em futuro, Ron. Se quisermos pensar em pátria, em constituição do Estado latino-americano, de controle de riquezas, de melhorar nossas vidas, de dar saúde, educação, segurança, cultura para o povo latino-americano. Hoje, o povo latino-americano navega sem líderes, órfão, sem rumo. E a direita, nada de braçada, está de forma muito claramente estabelecida esse cenário. Não é o que eu gostaria de reconhecer, mas é o que eu vejo. E uma das questões da política é, pelo menos, reconhecer aquilo que está embaixo do nosso nariz. Não adianta vontade política, tem que ter lucidez, precisa ter ações em consequência. Quer dizer, aqui no Brasil mesmo, eu não vejo a reconstituição desse radicalismo político em curso. Ao contrário, eu vejo a tentativa de moderação e, portanto, de fortalecimento de um centro que está inspirado pelo ascenso da direita. O ascenso da direita religiosa, o ascenso da direita pró-estadunidense, o ascenso do ultraliberalismo. De tal maneira que ou rompemos com esse ciclo ou seremos, sem dúvida alguma, devorados por ele. É uma hora estratégica para nós. Eu não coloco isso no desespero, porque eu acho que é só nessa lógica das situações extremas é que nós vamos reconstituir uma nova esquerda latino-americana. No momento em que assumimos esse radicalismo ou seremos devorados pelo radicalismo da direita. E veja que a direita, em toda parte, meus estimados expressionautas, eles não cansam de afirmar suas convicções. Eles são desinibidos e eles vão ganhando terreno, porque o sistema político entrou em colapso. Não basta mais a defesa da democracia em abstrato, não basta mais a ideia de justiça social em abstrato. Aliás, definir o horizonte da esquerda como aquelas forças que lutam pela justiça social não basta. Hoje eu acho que tem que afirmar claramente uma concepção socialista. Se você quiser, uma concepção revolucionária abrangente.
uma concepção revolucionária que significa a ruptura com os donos do poder, com o prestígio social, com a propriedade concentrada e com uma democracia de massas, uma democracia protagônica, percebe? Em que as grandes decisões repousam em última instância numa soberania popular.